Olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Hoje, um tema que com certeza vai interessar a todos, né? Porque, olha, ano difícil esse, em 2024. Vou te contar, mas olha, se eu pudesse apagar 2024 do meu calendário, eu apagaria. Foi um ano muito difícil. Muito difícil, creio que para todo mundo, com raras exceções, porque astrologicamente, muitos profissionais corroboraram com as mesmas análises, essas conjunções planetárias aí realmente têm alguma coisa a ver com a nossa vida aqui, né? E ano difícil. Ainda não terminou, mas ano muito difícil, né? E parece que ainda o ano que vem vai um pouco mais, mas nós estamos aqui exatamente para isso. Se fosse moleza, qual é a graça? Se entrar num jogo e não ter adversário, qual é a graça? Ou então, se ele for muito fraco, qual é a graça? Eu venci um fraco? Não. Então, nós somos fortes e estamos aí por causa disso, né? E hoje nós trazemos um tema intrigante, como eu disse aqui, porque essa minha visão, assim, eu sou um cara muito observador, chato e muito observador, né? Assumo minha chatice e tenho percebido que as pessoas, eu também, claro, porque eu me olho, né? Não só no espelho, como me vigio todo o dia todo aqui, né? E eu tenho percebido alterações em mim, né? Alterações de ordem mental, de ordem de percepção, de uma ordem de uma série de coisas. Então, eu pensei assim, eu preciso dar uma explicação para mim e para outras pessoas que possam estar passando por esse processo, né? Então, quantos eustáquios, quantos eu, sei lá, esse que vos fala, existe dentro de mim ou dentro de nós? Parece que um dia a pessoa está assim, no outro dia a pessoa está diferente, a pessoa daqui a uns anos era assim, assado. Eu acho, achismo não é ciência, estou cansado de dizer isso aqui, eu acho que todo mundo deveria se melhorar, né? Ter mais consciência, mais especialização, mais experiência, mas parece que alguma coisa está errada. Acho, como eu disse. Então, para esclarecer isso, eu trouxe uma querida amiga e irmã, a Mônica Belotto, que só para vocês verem, né, ela é advogada e formou-se em psicanálise, talvez movida para buscar as respostas que nós estamos querendo ver aqui. Deixa eu trazê-lo, então. E aí, Mônica, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem? Que desafiador esse tema, hein? Quase Quantos que Deus eu aí, falei o nossa. tempo todo aqui. Eu acho que eu ia falar, quase que eu encerro o programa sem dar a palavra para você. Falei muito. Mas Fala. é instigante, é intrigante isso mesmo. Eu acho que, não sei, não posso achar nada, por isso eu trouxe você. Que isso aí, a minha impressão é errônea, a minha impressão não sei, Não, a gente tem, na verdade, duas correntes que vão explicar isso, né? Se a gente for para uma corrente mais científica, preocupada com a psicofarmacologia, nós vamos cair no DSM, que é o Manual Estatístico de Doenças Mentais, e a gente vai observar lá, numa grande maioria dos casos, que a falta de alguns neurotransmissores vão trazer alguns transtornos mentais, né? Então, a gente vai ter dois grandes grupos, a gente vai ter a esquizofrenia, o transtorno bipolar e o transtorno de depressão maior, como transtornos raízes graves e importantes, e aí a gente vai ter outros transtornos menores, conhecidos como os transtornos de personalidade, né? E aí, quando a gente pensa em personalidade, personalidade é a formação de um monte de características que vão individualizar o eustáquio no grupo social, né?
que vão individualizar a Mônica no grupo social. Isso é Então, contínuo, Mônica? É contínuo? Essa formação da personalidade, ela é contínua? Ela é... Tá. contínua, né? Então, o que, que a gente tem que é estudado, mas a gente tem que tomar um cuidado, porque é o seguinte: grandes pensadores, desde Darwin, começaram a criar uma tabela, né, de desenvolvimento humano, né? Então, a tabela que eu mais gosto é a tabela do Levins. Ela vai falar o que é esperado do ser humano do 0 a 1 ano de idade. O que é esperado do ser humano dos 2 aos 3? E aí vai. 40 mais, 50 mais, 60 mais, 80 mais. E agora os 90 mais. Né? Então, só que é o seguinte, a gente vive numa sociedade que cada um tem as suas próprias características. Você tentar colocar todo mundo numa tabelinha para falar isso é normal, isso é patológico, é meio eugenista, não é não? Você fala assim, olha, se dos 30 aos 40 a pessoa não conseguiu arrumar emprego, não conseguiu se estabelecer na vida, não conseguiu determinadas coisas, então significa que essa pessoa está fora da curva do desenvolvimento saudável do ser humano? Será que eu posso responder isso? Ah, então, essas tabelinhas foram criadas, então a gente vem com Darwin, a gente vem com os pensadores, até o Levins, que vão trazer o desenvolvimento humano. Quer perguntar E, ela, alguma coisa? e funciona, então, isso, essa tabela aí? Ela poderia explicar isso que eu acho que seja um monte que dê para parecer que a pessoa está se transformando, que ela é diferente a cada dia, porque não existe padrão. Você vai conhecer o grego, você me conhece há um bom tempo, muito bom. Na verdade, o que essas tabelas vão pegar, Gregor, elas vão falar o seguinte: olha, o que se espera das pessoas de 0 a 10 anos de idade? Então espero que desenvolva a coordenação motora fina, que é a habilidade de pegar os objetos menores, que desenvolva o senso de equilíbrio. Isso é comum a todos nós que vivemos em sociedade, certo? Então, a tabela não vai trazer características específicas, nem falando dos seus neurotransmissores, dos seus glicocorticoides, nem da sua produção hormonal. Ela vai falar o que é esperado naquela faixa etária, né? Ali você tem um balizador do que se espera de uma pessoa, né? Só que a gente percebe na vida cotidiana que a gente encontra pessoas de todos os jeitos, né? Então, por exemplo, cuidado com o grego, que ele gosta do horário certinho, ele gosta de ser pontual, né? Sim. Isso é uma característica sua, né? E vamos falar assim, cuidado com a Mônica, que ela dá uma enrolada, ela não gosta muito de ser pontual. É uma característica minha também, né? Isso vai se aperfeiçoando ou vai ficando cada vez mais sem importância, né? Mas isso, Mônica, isso é bom ou isso é ruim? Por exemplo, eu querendo ser pontual, é uma característica minha, como você disse, né? Mas é a minha Tudo personalidade, a construção da minha personalidade, como você falou. isso, Você bem atrasar é entendido. a mesma coisa. É a Mônica, ela não, por causa disso, ela não vai ser uma má pessoa nem nada. Então, Né? hoje a gente tem, hoje não, há muito tempo já vem tendo uma discussão entre o que é normal e o que é patológico, Isso. né? E eu acho que isso que é importante a gente olhar. Enquanto o seu estar pontualmente nos compromissos não te trouxer sofrimento, poxa, legal, bacana, é uma característica sua muito boa. A partir do momento que ele trouxer sofrimento ou te colocar em sistematização, por exemplo, meio-dia eu tenho que estar sentado na mesa comendo. 5 horas eu tenho que tomar banho. 6 horas eu tenho que rezar. Na hora que isso acontecer, você já está em prejuízo. Você está numa patologização. Você está se transformando numa pessoa
com uma personalidade obsessiva compulsiva. Olha que interessante, deixa eu interromper aqui, porque você sabe que eu sou um senhor de idade já, né? Eu sou um idoso. Então, isso que você está falando virou característica para mim na minha idade. Eu tenho aqui as minhas manias, os meus toques, a cortina não está bem fechada, eu vou lá fechar. Então, isso aí é visto como normal ou é visto como uma patologia? Vamos dizer, as manias senis, por exemplo. Como é que é isso? Então, quando a gente já entra numa determinada faixa etária, a gente vai trabalhar com essa tabelinha de desenvolvimento para ver o Isso. que que é normal, o que que é patológico e o que que é esperado de um idoso, né? Então, o que que a gente espera da população 70 a mais? Eu vou lá para o Levins. Espera que essa população vai ter uma comunidade de amigos, que vai se encontrar em determinados momentos, que vai ter uma religião, uma crença já estabelecida, que vai ter uma espiritualidade interna desenvolvida, que vai estar colaborando, vai estar ajudando o desenvolvimento de outras pessoas. É isso que você espera de uma pessoa 70 a mais, certo? Pela tabelinha. Aí Isso. vamos lá, que você desde novinho é super britânico com o horário, e aí você começou a listar afazeres durante o seu dia. Se você lista afazeres para não perder nenhum compromisso, tudo bem. A partir do momento que você começa a se irritar porque passou um minuto do seu compromisso, você está trazendo prejuízo a você mesmo. Né? Porque você está com manias. Então, por exemplo, existem uns casos mais patológicos, né, Grego, mais doentes, que a pessoa fecha a porta 4 vezes antes de sair. É isso aí. Ela fecha a porta 4 vezes. Por exemplo, ela estava passando uma blusa para sair, para ir no cinema, e ela vai no cinema do outro lado da cidade. Ela fala: será que eu esqueci o ferro aceso? Larga o cinema e volta para casa para conferir se o ferro É está verdade. desligado, né? Isso o Sim. que está trazendo para a pessoa? Sofrimento. Então, eu passo da normalidade para um padrão de sofrimento. Quando eu passei dessa barreira e eu percebo que aquilo está me trazendo sofrimento, está na hora de procurar uma ajuda terapêutica, uma ajuda psiquiátrica. Falar, olha, não está legal isso em Então, mim. Mônica, você está falando uma coisa que eu quero. Isso aí não é normal, então. Então, eu posso deduzir, poderia afirmar que todo idoso, ou todo mundo que tem esses toques, todo mundo que tem essas coisas que você acabou de citar, é, é uma questão patológica? Todo mundo fica Na patológico? verdade, não é patológico, é quando traz prejuízo para o sujeito. Quer ver? Vamos pegar dois idosos de 70 anos. Tá. Então, eu pego um idoso de 70 anos que é britânico, que é tudo organizadinho, na tabelinha, não sei o quê, e pego um idoso de 70 anos que está em estado demencial. E que na hora que tem que almoçar, liga o rock and roll e vai dançar. O que está trazendo prejuízo para quem? Aí a gente é isso que é importante a gente olhar sempre na questão de saúde mental, sabe, Grego? Eu acho que tem uma coisa muito fantasiosa hoje na mídia, tentando classificar as pessoas em patologias. Né? Ah, então todo mundo tem TDAH, todo mundo tem autismo em vários espectros, Pô, com e certeza. isso o tempo todo eu estou vendo na mídia, e eu falo assim, gente, mas por que isso? Né? O que que acontece? Por que que as pessoas querem vestir um diagnóstico? Né? Para quê? A custo do quê? Né? Então, por exemplo, esse sofrimento da tabelinha está te causando prejuízo? Olha, eu briguei com todos os meus amigos porque eles ficam me irritando que eu fecho 4 vezes a porta. Você brigou com seus amigos, está te fazendo mal? Tá. Vai fazer terapia. Ó, mas não é só fechar 4 vezes a porta.
Eu também confiro 5 vezes se colocaram comida para o cachorro, eu também vou conferir se a janela está fechada, se a cortina está fechada. Eu estou vivendo em função da minha sistematização. Eu não estou mais vivendo, deixei de viver. Eu só fico cumprindo tabela, só fico na rotina. O que está acontecendo? Está acontecendo prejuízo para você. Você está deixando de aproveitar a sua vida para viver numa tabelinha, ok? Mas é interessante isso aqui. Nossa, isso aqui é muito interessante, vai ajudar muita gente. Que existe a senilidade, né? A gente vai ficando demente senil, assim, a gente vai começando a ter esses toques que a gente sabe que não é doença nenhuma e nem patologia. É comum da idade. Ah, estou com medo de esquecer, porque todo mundo diz que velho começa a esquecer as coisas, isso aqui, aquilo lá, né? Então, Mas geralmente essas pessoas, Grego, que têm essa rotina, elas tiveram mais jovem. Não aparece, isso não aparece na idade. tá. Então, Né? não Por é. exemplo, eu te dei um outro caso da pessoa com 70 anos que está em estado demencial e aí coloca a mesa, tudo bonitinho, todo mundo vai almoçar ou jantar, e ela vai lá e liga um rock. Na hora que ela liga o rock, ela começa a dançar e ele esqueceu do almoço. Está trazendo prejuízo para quê? É para ela? Não, ela está super feliz. Está É isso trazendo aí. prejuízo para os familiares. E eu não posso patologizar uma pessoa que está confundindo os horários. Ela se alimenta ainda? Se alimenta. Ela dança toda vez que põe a mesa? Ah, ela dança toda vez que põe a mesa. Poxa, então não põe mais a mesa, muda o esquema. Por quê? Porque eu já olhei que ela está num processo demencial. Eu já observei isso. Mas aí é um prejuízo para terceiros. Quando eu trato a minha saúde mental? Quando o prejuízo é meu. Né? Então, o seu programa pergunta aí, quantos eus há em nós, né? É até difícil Exatamente. pronunciar. Quer ver que coisa? Se eu falar para você, Grego, não pense em nada. Ah, vai pensar. Será que eu paguei o café do homem lá embaixo? Que horas que eu tenho que almoçar? Será que a minha roupa tá boa? Será que eu avisei lá em casa que eu vou chegar mais tarde? O que o pessoal tá fazendo na praia? Será que o trânsito já tá infernal? Você já reparou? Nossa, cabeça. Imagina uma mãe como é você, né? Filho, não sei o quê, tudo. Tem que cuidar Não, do homem. mas aí você força um estado demencial, porque se você não fizer isso, aí você tem um prejuízo. Quando você tem muitas atribuições, você tem que dar uma desligada, né? Tá vindo o pensamento, pega filho, vê se filho comeu, vê se filho não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, dá uma desligada. Você dá um gritinho geral, falei, e aí, pessoal, todo mundo vivo? Alguém com fome? E é nesse momento que você se preocupa. Se você fica fazendo muitos planos, isso te coloca em sofrimento. Aí cuidar de filhos não vai ser um prazer, vai ser uma tortura, Verdade, verdade. né? Então, você tem que ter um jogo de cintura, mais ou menos, é claro, quando você tem filhos na idade que eu tenho, você tem que ter uma geladeira mais ou menos boa, eles já conseguem se alimentar sozinhos, isso já é muito bom, mas na hora do almoço, por volta do meio de 1 hora, você já tem que ter algo engatilhado, né? Se você espera a cobrança, fica pior. E se você se cobra o tempo todo, é pior. Então, tem que ser um jogo de cintura mesmo. Você falou uma coisa interessante que eu já fiz uma analogia aqui. Você falou da geladeira cheia, você falou da comida, disso aqui. Eu acho que, já que você tem essa programação física com as suas atividades diárias, digamos assim, seria possível fazer essa programação a nível mental ou não? É. Tem uma área da psicologia, né, que é a programação neurolinguística, que faz isso, né? Ela trabalha mexendo nas suas crenças diretas, né? Nas crenças diretas e indiretas. E não é uma área que eu estudo, e também não é uma área que me atrai,
porque eu entendo que tudo que nós somos, e aí eu vou te dar a resposta à sua pergunta por meio da visão do Freud e do Reich, tá? Então, eu entendo que tudo, quando nós nascemos, nós vamos ter fases de desenvolvimento, eu entendo assim também, mas não por faixa etária, né? Não uma coisa rígida, ó, do 1 aos 3 anos, eu espero que você esteja nesse lugar. Eu não acho que é assim. Eu acho que para uns vai do 0 a 1,5, para outros vai do 0 aos 3, do 0 aos 4. Eu acho que essas fases de desenvolvimento, em cada ser humano, acontece de uma dinâmica diferente. Por exemplo, uma criança criada numa fazenda tem uma dinâmica de desenvolvimento muito mais rápida e muito mais sagaz do que uma criança criada em apartamento de São Paulo. Com toda certeza. Né? Então, eu não posso colocar essas fases tão rígidas, né? Para tentar olhar e falar assim, isso é patológico, isso é normal. Não é assim. E eu gosto do Freud. O que o Freud faz? Ele divide o nosso aparelho psíquico em inconsciente, pré-consciente e consciente, né? Então, inconsciente é tudo aquilo que eu não acesso. É muito difícil de acessar. De vez em quando, aquilo dá um pulo num sonho, dá um pulo numa troca de palavra, numa piadinha, No insight. num insight. Esse é o inconsciente, é o que vai dar pulo. Quando você está em análise, você coloca o seu inconsciente em movimento. Porque você está olhando para você, você não fica apontando o dedo para o outro, né? E aí você consegue tirar umas lasquinhas do inconsciente que vai para o pré-consciente, onde fica mais fácil de eu acessar. O pré-consciente seria aquela memória rápida, em que eu sei onde estão as coisas. Por exemplo, eu estou aqui gravando com você, eu sei onde estão os filhos, eu sei onde estão as cachorrinhas, eu sei o que eu tenho que fazer agora à tarde. Isso Tá. está no meu pré-consciente, né? E o meu consciente agora, eu estou conversando com você. Né? E aí eu vou trazer um outro grande conhecimento, isso veio do Reich, quem acabou levando a fama foi Ana Freud, a filha do Freud, que é o seguinte: para a gente não sofrer quando a gente vive em sociedade, a gente cria mecanismos de defesa do ego, né? Esse é um outro conhecimento do Freud. Quando eu falo em ego, ou eu, o que eu estou falando? Eu estou falando dessa pessoa aqui que você está vendo e você está conversando. Só que essa pessoa aqui, ela também tem o id. O que é o id? É o meu corpo de desejos. Então, estou sentada aqui conversando com você e pensando assim: nossa, já pensou se eu tivesse agora em Itaparica tomando sol e água de coco? Mônica, hello, você não nasceu herdeira, você tem que trabalhar, né? Mas o id existe, é um desejo que está dentro de mim. E existe também o superego, né? O superego, ele é uma outra instância em que ele vai te reprimir. Onde estão essas instâncias da personalidade grega? Elas transitam entre o inconsciente, pré-consciente e o inconsciente, pré-consciente e o consciente, tá? Quando eu estou no ego, eu estou no consciente. Algumas vezes eu tenho uns insights de pré-consciente. Tá? O superego é uma voz que fica assim: Mônica, você escovou o dente? Mônica, você lembrou que você tinha que marcar o oftalmo? Mônica, você lembrou que você tinha que ir no médico? Mônica, você já consultou seus exames? Esse é o superego, né?
E tem aquela parte delícia. Ah, vou parar agora de fazer esse programa, vou lá, que tem um pedaço de bolo gostoso de abacaxi na minha geladeira, vou comer um pedacinho. Esse é o id, né? O id é o motivador da vida, ele é o que dá graça. Uma pessoa que não deixa o id se manifestar, ela perde a motivação, ela entra em depressão, tá? Ah, então, nós estamos falando exatamente do e dá a impressão, isso que você está definindo agora muito bem, é o que eu vejo que dá a impressão de que são um monte de eus, né? E é personalidade, é ID, é ego, superego, inconsciente, né? Que Na dá a impressão. verdade, a gente tem cidades, então a gente pode colocar assim: tem a cidade inconsciente, a cidade pré-consciente, a cidade consciente. E eu e as minhas partes passamos por essas cidades. Eu, o id e o superego. Ora eu passo pela cidade inconsciente, ora eu passo pela cidade pré-consciente, ora eu passo pela cidade consciente, não é? Interessante. Eu tô passeando com essas estruturas de personalidade. E aí eu estou saindo de um campo de patologização para entender como eu me estruturo, né? E é por isso que eu trago o Reich sempre e trago o Freud. E aí eu estava falando que o Reich ele começou a perceber que para a pessoa foi bem ele, na verdade foram todos eles, e o Freud também falou bastante sobre os mecanismos de defesa. Eles começaram a perceber que para eu sobreviver na cidade, eu não posso falar tudo o que eu penso, né? Quando eu estou em comunidade, o meu ID fala, mande aquela pessoa àquele lugar sem CEP, não é? E o que que eu faço? Fecha a boca, né? Porque se eu mandar a pessoa para o lugar sem CEP, obviamente eu vou arrumar inúmeros problemas com ela. E Provavelmente. nas relações que eu tenho, né? Que dependem dela. É, existe um outro momento também que enxergar a realidade de determinadas coisas vai me colocar num sentimento de tristeza e impotência muito grande. Então, eu crio um outro mecanismo de defesa chamado negação. Você quer ver como funciona a negação? A negação é assim, ó, você tem que cuidar da sua saúde, senão você vai ficar doente. Não vai ficar doente nada. Quando eu morrer, eu vou morrer dormindo. O que essa pessoa está te falando? Ela está falando assim, olha, eu já vivi tanto, eu já trabalhei tanto, eu estou tão cansado. Você quer que eu vá cuidar da minha saúde? Vou mandar eu fazer dieta. Eu vou ter que segurar o it. Vão mandar eu tomar remédio. Eu não quero tomar remédio. Vão mandar eu controlar a glicemia, a pressão, e eu não quero fazer caderninho para controlar nada. O que que essa pessoa está te falando? É que ela não vai ficar doente? Não, ela sabe que ela pode ficar doente, mas que ela não quer mais ter essas obrigações. Está cansada, ok? Isso é bom ou é ruim? Porque a E partir do se momento que eu tenho essas decisões, que nem você usou a questão da doença, eu passo a ser negligente com a minha saúde, né? Quando eu não me importo se vai sim, acontecer. dependendo do estado grego, a gente pode falar que isso seria uma pulsão de morte. Se eu pegar uma pessoa, vai, de 40, 50 anos, que está com sobrepeso e está comendo picanha e gordura de picanha, eu posso falar que ela está em pulsão de morte. Tanto faz como tanto fez. Certo? Se eu pegar uma pessoa com 70 anos, 80 anos, que já tem, obviamente, toda uma. Ah, tem um pré-diabetes, tem uma pressãozinha alterada, e tem um coraçãozinho, não sei o quê. É assim, o que que dá para fazer? Dá para fazer medicamentoso, dá para fazer uma caminhadinha na praia, dá para orientar, mas não fazer aquela pessoa viver o que falta da vida dela em função de cuidar da saúde. Porque aí você Concordo. adoece mais a pessoa.
né? Eu acho que tudo é uma questão de bom senso. Eu não posso falar que um idoso está em pulsão de morte porque ele não quer se cuidar. Às vezes ele quer se cuidar, mas não tão rigorosamente. E isso não vai me falar que ele está em pulsão de morte. Você entrou num tema aí que a gente tem essa mania, não sei como é que a psicanálise vê isso, de achar que o que a gente acha melhor para o outro, né? O É ponto de vista. péssimo isso. Eu não Aí, olho para mim e fico apontando defeito nos outros, né? Isso meu pai falava. Meu pai falava assim: olha, cuidado quando você aponta o indicador, tem 3 aqui para você, tá? é verdade. E isso é importante porque por que que eu fico cuidando da vida do outro? Será que Uhum. isso não é opção de morte? É o Será que quê? isso não é negação da minha própria vida? Você quer ver outro exemplo bom que tem da negação? A negação é assim. Existem pessoas que casam, são pessoas heteronormativas que viveram em sociedade, que entendem que depois de um determinado tempo você tem que casar, constituir família, ter filhos e tal, como a maioria de todos nós, né? Só que essa pessoa não tem compromisso com fidelidade. Não quer ter esse compromisso. A pergunta é: por que casa? Para sofrer, não é? Ou fazer sofrer. Para sofrer também. Porque vai ter que dar uma volta na vida para satisfazer seus desejos, que se não casasse não precisaria existir, Com certeza. não é? Então, o que existe dentro da gente é da onde surgem essas personalidades, né? E aí eles vão trazer que essas personalidades surgem desde criança. Então, quando eu sou criança, eu estou começando a formar meu ego. O ego é formado da minha parte id, da minha parte de desejos, que é a parte quando eu sou pequenininha. E meu ego também tem todo aquele quinhão de bronca social, que é o superego. Quer ver que engraçado? É, quem cedo madruga, Deus ajuda. Isso é uma frase muito comum. Sim. Quando eu uso essa frase, eu estou falando para todo mundo que acorda depois das 6 da manhã que Estão tá ferrados. por conta e risco. Tá por conta e risco. Por É quê? verdade. Porque só Deus ajuda quem cedo madruga, não é isso? E onde essa frase maledeta vai parar? No teu superego. Aí você fica assim, meu Deus, já são 9 horas, eu acordei às 9 agora. Ah, agora eu tô lascada, Eu vou, porque antes de você continuar, você me trouxe uma memória de quase 60, quase 60 anos atrás. A mãe de uma namorada minha, numa ocasião, porque eu fumava, né? Jovem, comecei a fumar jovem, assim, tudo. Ela disse para mim, e ela era meio macumbeira, né? Espírita, assim, essas coisas. Tinha ciência de verdade. Ela falou, desse jeito, olha que interessante isso para focalizar. Ela disse numa ocasião ali, olha, desse jeito aí, você não chega nos 30. Foi uma força de expressão. Você acredita que até os 30 anos eu fiquei preocupado com o que ela falou? Na medo de iminência de morrer. que ela tivesse feito uma profecia, de que ela tivesse tido uma visão, isso ficou no meu, sei lá onde, você que sabe, continua. Superego, no seu superego. Fique esperto que dos 30 você não passa, Enquanto eu não fiz 30 anos e me mantive vivo, eu não tirei essa coisa da cabeça. Olha, isso é. né? Isso aí é tudo superego. Sabe aquela bronca de mãe, pai, não põe o dedo aí? Sim. Aí você vai numa exposição e você tá louco para pôr o dedo no negócio e você fica. É verdade, Já teve, claro, né? Quem né? é que não teve? Não põe o dedo aí, né? E da onde vem essa voz? Essa voz vem do além? Não, ela está dentro de você mesmo, né? No seu superego, né? Ou tem um problema, o superego, do mesmo jeito que ajuda, te sabota, né?
Às vezes você vai num restaurante super chique, você toma banho, coloca a tua melhor roupa, melhor perfume, né? Aí você fala assim, meu Deus, será que eu devo entrar nesse restaurante? Ai, será que todo mundo vai saber quanto eu estou devendo no banco? Né? Você já reparou nisso? Que loucura? As pessoas se sabotando para não curtir, não ter um prazer, né? Eu já ouvi muita gente assim falar assim, mas isso não é restaurante para mim. Eu falo, como não é restaurante para você? É restaurante para todo mundo, né? O que os outros vão falar? Verdade, é Quem isso é aí. o que os outros vão falar? Né? Superego, tudo isso é uma autossabotagem. Então, essas personalidades elas personalidades, não, instâncias da nossa psique vão ajudar a formar nossa personalidade. No começo do programa, você falou assim, ela é uma advogada que se formou em psicanálise. Por que que eu fiz isso, né? Então, eu vou contar e vou trazer um exemplo. Eu tive um professor em psicanálise muito bom, e ele estava dando uma aula de mecanismo de defesa do ego, e ele trouxe o caso hipotético do Dr. Fará. Você sabe quem é o Dr. Fará, Grego? Dr. Fará era um cirurgião plástico que existe aqui em São Paulo, ele operava na Vila Mariana, né? E era um grande cirurgião plástico. E no final, ele arruma uma namorada que ele opera, só que além de operar, ele esquarteja Eu essa. lembro disso. Isso é o caso Você lembra verídico. disso? Claro que eu lembro. Eu morava em São Guarda Paulo. os guarda os pedaços, congela outros pedaços, aí a polícia vai atrás, pega, ele se mata na hora que é expedido, ele se mata, vestido de mulher, tocando Verdade. uma música com violino, né? Então, meu professor trouxe esse caso para a gente pensar em formas de mecanismo de defesa do ego. Era a forma como nós tínhamos para aprender. Então, ele pegou o caso de uma pessoa já morta, e é claro que tudo que eu vou falar aqui não corresponde à verdade. Foi uma hipótese para a gente ilustrar e entender como é que essas personalidades pulam, né? Se a gente nasce com elas ou elas se desenvolvem ao longo da vida. Sim. Então, não corresponde, até porque eu não conheci Dr. Fará, não tenho idade para isso, mas vamos lá. O Dr. Fará, desde pequena, ele gostava de mexer com carne. Sabe carne de açougue, bife? Ele tinha um desejo, o id dele não era de colocar o dedinho ali. Ele queria cortar a carne, ele queria destrinchar, ele queria ver o que tinha dentro da vaca, do boi, do gatinho. Ele era o desejo dele. Ele tinha prazer nisso. Só que socialmente isso não é bem visto, né? Então você fala para um menino, pegando o caso hipotético, né? Você fala para o menino, menino, tira a mão daí, não mexe em caniça, não vai fazer isso. Para que você vai fazer isso? Não mexe nisso. Poxa, mas o desejo dele é esse. Ele sente prazer em mexer carne. Por exemplo, o meu filho mais velho, ele, se você deixar um frango em cima da pia, ele não come mais. De tanto nojo que ele tem daquele pedaço de carne, né? O que significa que para ele aquilo é repulsivo, mas para a criancinha doutor Fará hipotética aqui do nosso caso, aquilo era prazeroso. Eu tinha prazer em destrinchar os bichinhos. Como isso foi reprimido socialmente, como isso foi explicado para ele que não era uma atitude bacana de ter em sociedade, ele se formou um brilhante aluno na faculdade de medicina e ele escolheu para deixar esse desejo dele, esse id funcionar, fazer medicina. E dentro da medicina, ele ia fazer cirurgia. E dentro da cirurgia, ele ia fazer cirurgia plástica. Por quê? Agora ele podia satisfazer o id dele,
numa coisa teoricamente aprovada socialmente e de uma forma que ficasse bonito. Então ninguém ia falar assim, menina, tira a mão dessa carniça. Não, ia falar, olha que bonito que o doutor Fará fez no meu seio, fez aqui na minha papada. E o que que ele estaria fazendo? Esquartejando. Sim, era uma Estava forma dele. realizando o desejo dele de uma forma limpa, de uma forma socialmente aceita, Lícita. né? Ilícita. Só que esse desejo do doutor Fará, ele começou a pular muito. Não era importante só operar. Agora ele precisava voltar a esquartejar. Aí ele entra numa igreja. E isso consta no caso dele. Ele entra numa igreja, numa religião, e pelo consultório dele, ele começa a ter placas de salmos, frases bíblicas, né? Senhor é meu pastor, nada me faltará, e vai, um monte de placa. O que que ele está tentando fazer com essas placas bíblicas? Refrear o desejo dele. Tá. Lembra, a menina não mexe na carniça? Quando ele entra nessa igreja, a igreja tem um código de conduta, tem um código moral, que é para ver se segura esse desejo dele. Parece não segura. Tanto que uma hora esse desejo explode, ele mata a namorada, e existe um outro desejo ainda mais fúnebre, que é ser uma mulher. Seria transformar o seu próprio corpo masculino num corpo feminino. É incrível, esse caso é incrível mesmo. Né? Então, você me perguntou quantos eus existiam. Pegando hipoteticamente o caso do Dr. Fará, existe um eu só, cheio de mecanismo de defesa, para não deixar esse id vir à tona, E esse id vir desregulado socialmente. Só que uma hora ele não dá conta. Ele está na profissão condizente, ele está fazendo um trabalho lícito, ele precisa entrar na igreja para ter refreado o seu desejo de esquartejar. Não bastasse, ele é pego, ele é condenado, é expedido mandado de busca. O que que acontece? ele Ele dá se cabo da vida. fantasia de mulher e dá cabo da vida dele, Sim, verdade. né? Ele não conseguiu refrear o desejo que tinha dentro dele. E não buscou ajuda também. E não buscou ajuda, né? Parece que ele começa, numa época, a operar dentro do consultório dele, porque nenhum hospital mais queria ele. Tamanha carnificina que ele fazia nos centros cirúrgicos, né? Por quê? Ele não conseguia entender que esse desejo dele fazia mal para ele e para a sociedade que ele estava vivendo. Ele consegue entender até um certo ponto. Aquilo está causando prejuízo para mim. Tá, mas aquilo está causando prejuízo para mim, é melhor ir num psiquiatra. Falar, olha, tá difícil, eu não estou conseguindo lidar com esse desejo. Tem como refrear para eu conseguir viver em sociedade? Né? É Então complicado. é aí que a gente está no campo da doença e da saúde mental. A OMS tem uma frase muito interessante que diz que saúde é o bem-estar físico e não a ausência de doença. Que a doença pode ser Tá? mental, não. Físico. Né? E o que que a gente tem que olhar? Enquanto a coisa não causa prejuízo para a gente, não tem doença. Enquanto a coisa não causa prejuízo para terceiros, não tem doença. Quando há doença, quando causa prejuízo para mim, em primeiro lugar, e depois para terceiros.
Aí você pergunta quantos eus há em nós? Existem vários, mas todos vêm com a gente nessa construção social. E cada um tem um nome, né? Isso que você acabou de definir, consciente, subconsciente, superego, ego, uma série de coisas que dá a impressão de que É. são pessoas diferentes, sei lá, personalidades diferentes. Então, isso é importante, esse esclarecimento que você está fazendo. Você já viu que tem coisas interessantes? A gente vai estudando os transtornos de personalidade, como o toque que a gente falou, tem transtorno de personalidade histriônico, que a pessoa gosta de se vestir sexualmente, é sexualmente atraente. A gente tem o transtorno de personalidade borderline, que não existe regulação das emoções. Então, o código de linguagem entre eu e um borderline é diferente, porque o amor para o borderline é uma simbiose. A tristeza é uma aniquilação. Ele não consegue sentir tristeza sem sentir o desmembramento. Interessante, né? A gente tem o transtorno de personalidade antissocial, que é o famoso psicopata, né? Então, o porquê que eu fui estudar a psicanálise? Eu queria entender como determinados seres praticavam crimes e outros não. Como alguns seres conseguiam passar uma vida ilesa, imaculada, com aquele final de dever cumprido, e outros não. O que diferencia em nós, seres humanos, para sermos melhores ou piores? Quando um sujeito esbarra no judiciário, todo o limite dele já foi extrapolado. Seriam só causas sociais? Eu me perguntava muito sobre isso, né? Porque o que a gente ouve é assim, o índice de criminalidade é maior nas periferias, blá, blá, blá. É verdade, é maior, a realidade é mais dura, né? O índice de criminalidade é maior nas minorias, é verdade, essas pessoas são menos acolhidas, mas só pobre comete crime. Ou o que a gente vê hoje no Brasil é uma indústria do colarinho branco. Não é crime igual, né? Quando eu roubo dinheiro de uma nação, eu estou tirando dinheiro do hospital, eu estou matando pessoas. Quando eu roubo dinheiro da educação, eu estou deixando pessoas sem condições de desenvolvimento. É crime igual ou pior? Talvez use arma branca, mas é crime. A gente não pode chamar essa sociedade de uma sociedade doente? Como é que você... Seria um termo inapropriado ou não? Quer dizer, já vem... A sociedade não tem... Quem traz um estudo super bacana sobre a sociedade, apesar de eu não gostar, tá? Porque ele é bem filósofo, é o Bauman, que ele vai falar de sociedade líquida, né? Que nada tem importância. Então, por exemplo, hoje eu percebi que nada mais você tem que mandar para o concerto. Antigamente quebrava a geladeira, vinha um técnico da geladeira na tua casa, 10 vezes aquela geladeira durava 50 anos. Hoje não é a realidade. Os eletrodomésticos, eles são feitos para durar exatamente 10 anos. E eles Para são não ter extremamente conserto, descartável. eles são Descartável. extremamente descartáveis, né? Então, não existe mais aquele serviço de reparo. Quando uma coisa quebra, automaticamente, se o preço para consertar fica mais caro, ou quase a metade do produto, tem o descarte, né? E o Bauman começou a perceber que essa sociedade, ela não remenda uma coisa imperfeita, ela não remenda uma coisa que está quebrada. Ela é assim, é tudo rápido e tudo descartável. Então, por exemplo, como você escolhe um namorado, né? Então, uma vez eu estava vendo uma live que eu achei super interessante. Um cara diz assim: eu conheci uma menina bonita na danceteria. Aí eu pegava a caneta, anotava o telefone dela na mão,
nem lavava a mão no banheiro, porque ficava com medo de sumir o telefone. Aí chegava em casa, anotava num papel, ficava tomando coragem uns 3 dias para ligar para a menina, e quando ligava, o pai dela atendia, Era, né? E é verdade, é verdade. Hoje, como é que as pessoas escolhem parceiros amorosos? Você já reparou? Não vai na balada. Eles pegam o celular e fica assim, ó. pronto. O que der match, você marca um encontro e sai com a pessoa. Tá Ah, mas louco. não deu certo esse. Então volta para o aplicativo. Você tem um cardápio de opções ali, né? Porque é um cardápio. Você vai escolhendo, dá match com outro e vai em outro encontro, né? Então, eu acho que o Bauman vai explicar melhor esse contexto social. Não é uma sociedade doente, até porque ela não se exterminou ainda, né? Se ela conseguir, aí a gente diz que é. Mas é uma sociedade líquida, é uma sociedade com grande desregulação emocional. As pessoas não lidam bem com a frustração. E escuta, Mônica, e essa formação em psicanálise, ela trouxe realmente, correspondeu à sua expectativa, lhe deu respostas para a sua profissão, vamos dizer, aqueles anseios que você tinha de usar. Eu acho o seguinte, deu. Na verdade, o subsídio que eu queria, até para contestar perícias e tal, deu. Mas ela fez uma coisa a mais. Quando você entra para fazer um curso de psicanálise, alguma coisa muito forte vai mudando em você também. Você começa a sair daquela visão, de bonzinhos e mauzinhos. Você entende que as duas coisas há dentro de você, né? Sim, Você entende os deixa 10 de culpar mandamentos. terceiros, né? Deixa de culpar Deixa de projetar, você deixa de usar muito o mecanismo de defesa do ego para assumir a responsabilidade. E aí, na psicanálise, eu fui atrás do Reich, que é um dos galhos da psicanálise, porque eu me interessava muito por psicossomático. E aí eu fui estudar o adoecimento por Reich, né, eu acho fantástico. E de tudo isso eu resolvi voltar para os bancos da faculdade e bacana. fui fazer psicologia, e para me especializar em psicologia forense e psicologia jurídica, né? Isso a gente não É, havia falado. Está fazendo mais uma agora uma faculdade, está se mais formando. uma graduação. Eu acho que a psicanálise nunca para, é um estudo permanente, é um estudo de você e dos outros, é um estudo em que você descobre que sociedade você está metido, né? Que eu acho que isso é importantíssimo. Uma vez eu li uma frase bacana. Capacidade de compreensão também, né? Que isso que é o mais importante. Capacidade de compreensão da sociedade. E não revolta, né? Você entende o processo de cada um, né? Você consegue perceber por que cada um age daquela maneira, o que propiciou que aquela pessoa agisse assim, né? E você não julga, você começa a entender, cada um é do jeito que é. É legal. A conversa é muito esclarecedora para mim aqui, porque eu vi que realmente são. A gente dá o nome de eus, né? Quando são diversas situações ou diversos. Como é que eu posso definir? Como é que chama isso aí? Ego, superego, id? O que são? Tem um nome isso aí. Instâncias psíquicas. Tem, Pronto, chama instâncias psíquicas. isso. Então, na verdade, são instâncias psíquicas, é isso? Esse quer ver um exemplo? Bom, é que na época do Freud não tinha computador ainda, né? Mas, por exemplo, no computador você tem o Drive C, que é onde você instala o sistema operacional e tudo. Você tem o Drive Isso. D, que é onde você coloca pendrive, ou antigamente colocava disquete, CD-ROM e DVD. E você tem o Drive E quando você acopla qualquer outro acessório, um hard disk diferente da máquina, né? Isso daí a gente chama desses espaços aí, C, D e E,
de inconsciente, que você não tem acesso, pré-consciente, que você tem acesso, e consciente, tudo que você vê na tua área de trabalho, Ah, que né? legal. Boa, boa. Legal. E nessa pasta, você vai ter uma pastinha do id, do ego e do superego. O ego, ele é montado dos desejos do id e da mediação do superego. O ego é um administrador. Como eu me protejo da sociedade que eu vivo? Como eu trago menos prejuízo para mim na sociedade que eu vivo? Essa é a função do ego. É claro que nem todos os desejos são iguais, né? Por isso a gente não pode descartar a ciência, a farmacologia, a neurociência de forma nenhuma. Mas há desejos de todas as formas, Bacana, né? ficou esclarecido. E a conclusão que eu chego depois desse papo com a Mônica, que a gente está encerrando agora, é de que a melhor coisa que você pode fazer é instruir-se. Instruir-se. Vá buscar orientação, vamos procurar nos aprofundar em ego, superego, id. Você não precisa ser psicanalista, não precisa estudar psicologia, nem nada. A internet está aí para te disponibilizar todas essas respostas, para pelo menos você entender. Entender. Depois você quer se aprofundar, vai fazer um curso, vai assistir palestra, coisas assim. Então, instrução é tudo. Como a Mônica disse no começo do programa, e a pergunta que eu fiz, se a personalidade é construída durante a vida inteira, e é isso aí. Até a hora que a gente dá o último suspiro, nós estamos aprendendo. Então, é isso. Mônica, suas considerações finais, não é um programa político, mas eu gostei muito da Minhas nossa conversa. considerações finais. Minhas considerações finais é o seguinte: eu ouvi uma frase, uma vez, eu sempre guardei essa frase, né? E acho que tem muito a ver aqui. A gente é o resultado das 5 pessoas com as quais a gente convive, Opa! né? Então, é o tal do diga-me com Quem quem é? andas, que eu ditei quem és, né? Legal, boa. E isso é importante observar. Porque eu ando com esse tipo de pessoa, né? Na minha faixa etária, eu sou uma mulher branca, aliás, nem fiz minha descrição física, né? Mas eu sou uma mulher branca, de cabelo no ombro, cabelo negro, com alguns cabelos brancos já, para as pessoas que não me enxergam. E na minha faixa etária, eu posso andar com mulheres que vivem na academia, eu posso trabalhar, eu posso só cuidar de filhos, eu tenho uma gama de possibilidades. Por quê? O meu interesse foi trabalhar e cuidar de filhos. Por que eu me aloquei nesse espaço? Por que eu não me aloquei no espaço das mulheres que frequentam a academia? Por que eu não me aloquei no espaço das senhoras evangélicas? Né? Isso diz muita coisa sobre você. Legal, legal. Boa dica, boas indicações para buscar respostas. É isso, Mônica. Obrigado mais uma vez. Foi muito legal a nossa conversa. E agora é pensar em tudo isso que nós falamos e as dúvidas a gente ir atrás. Está aí o contato também da Mônica. Quem quiser trocar algumas ideias, tirar algumas dúvidas, a Mônica é uma pessoa super acessível, está à disposição e pode orientar legal. Mônica, fraterno abraço, fica bem e tudo de Obrigada, bom. obrigada pela oportunidade, Grego. Até uma próxima oportunidade. Tchau. Até. Tchau. Muito legal esse papo, muito legal. Dá para pensar muito. Então, não tem nada de um monte de seres, personalidades múltiplas, essas coisas. Claro que cada caso é um caso, como ela disse aqui, tem as coisas que são patológicas e tem as coisas que são normais e a gente não sabe, né? Ego, superego, personalidade, essas coisas todas. Então, pronto, está explicado por que a gente é assim. Então, vamos procurar saber um pouco de cada coisa para nos satisfazermos, né, a nós próprios. É isso aí, gente. Um fraterno abraço, um feliz sempre e até a semana que vem. Tchau.